Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao componente curricular Geografia. Eu sou a professora Salete Marinho e estaremos juntos neste ano de 2021 numa grande jornada de conhecimento no 6º ano do ensino fundamental, anos finais, através da Escola Estadual Beira Rio. Para começar o primeiro bimestre, vamos trabalhar com a unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo. E dentro desta temática, vamos conhecer os nossos primeiros objetos de conhecimento, que são eles: identidade cultural, os diferentes tipos de paisagens e noções de lugar. Então vamos começar com a identidade cultural. Você sabe o que é identidade cultural? De acordo com o nosso texto, que você já tem aí em suas mãos, você pode me acompanhar, e que diz o seguinte: a identidade cultural é um conjunto híbrido e maleável de elementos que formam a cultura identitária de um povo, ou seja, que fazem com que o povo se reconheça enquanto agrupamento cultural, que se distingue dos outros. É difícil definir uma identidade cultural específica, pois ela é maleável e depende do momento e das peculiaridades culturais de uma determinada sociedade, ou seja, de um grupo. Atualmente, o maior desafio para se manter a identidade cultural dos grupos sociais é a globalização, que determina padrões culturais baseados na cultura estadunidense, que tem se tornado hegemônica no mundo. Mas, professor, o que é hegemônica? Significa uma ação de classe, pois significa o exercício do poder por um conjunto de indivíduos de uma determinada classe social. Hoje, quase todos seguem os padrões dos Estados Unidos. Veja só, exemplos de identidade cultural. É difícil delinear exemplos claros de identidade cultural, visto que a cultura é um termo muito amplo e maleável. Vamos ver aí: religiosidade, artes plásticas, música e culinária. Esses são um dos grandes exemplos de identidade cultural. Você vai em um determinado lugar e às vezes você conhece aquele determinado lugar simplesmente por conta da religiosidade, por conta da música daquele lugar, por conta da culinária. Então vamos passar para as paisagens. E o que é essa paisagem? A paisagem é o que os nossos sentidos depreendem da parte de um espaço, ou seja, as sensações que determinado local nos transmite, e isso acontece quando vemos um local e o consideramos bonito. Quando sentimos o seu cheiro, ouvimos ou tocamos algo neste local, é uma paisagem. A paisagem, ela é responsável por registrar vários aspectos representativos da sociedade em diferentes momentos históricos. Observe a imagem que está aí no seu texto. Essa imagem, ela representa a cidade de Palmas, a capital do estado do Tocantins. E ela mostra para você dois diferentes momentos históricos. Você observa que na primeira imagem, ela mostra a capital de Palmas sendo construída. E você observa um tipo de paisagem, uma mistura de paisagem cultural com a paisagem natural, aos fundos. Isso numa determinada época. Em outra época, mais atual agora, você começa a enxergar aqui aquele lugar que não tinha absolutamente nada, todo descampado. Você começa a enxergar prédios, arruamentos, uma infraestrutura totalmente modificada. E isso aconteceu porque ela teve que atender a uma necessidade humana e que, neste caso, veio para o desenvolvimento econômico e o crescimento urbano deste lugar, ou deste espaço.
A forma como ela se apresenta indica o quê? Indica um costume e os valores dos seus habitantes. Tudo bem? Agora a gente vai entender o que é uma paisagem natural. A paisagem natural, como você percebe nesta imagem, é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreram ainda intervenção humana, mantendo conservada as suas características típicas. Você observa esse lugar que tem uma cachoeira, com muitas árvores ao redor, bastante água, com rochas ao seu redor. E aí você observa que é uma paisagem que foi feita pela natureza, pela ação da natureza, e que o homem ainda não interviu neste lugar. Agora, quando nós tratamos de paisagem cultural, nós temos dois tipos de paisagem cultural. A paisagem cultural rural, que fica no campo, e temos a paisagem cultural urbana, na cidade. Observe só a imagem dessa cultura. Você vê na sua frente uma imagem de uma cultura do plantio do girassol. Apesar do girassol ser uma cultura, uma planta natural que nasceu, mas para ela existir nesta grande quantidade, o homem é quem fez o plantio. Então, ela é uma paisagem cultural rural no campo, mas ela existe por quê? Porque o homem que plantou, o homem que cuidou. Então, ela é uma paisagem rural, é uma paisagem cultural rural que fica no campo. Já a paisagem cultural urbana é a da cidade. Por quê? Aí você observa essa imagem ao lado, que já está com um espaço arruado, um espaço geográfico arruado, com casas, com pessoas se movimentando neste lugar. Essa paisagem que você enxerga aí, do alto, é uma paisagem aqui do distrito dos Imangues, onde nós moramos, tá? Então, o que é essa paisagem cultural? É toda a paisagem que foi modificada, influenciada pela ação do homem, por cultura, atendendo tudo o que é produzido ou é transformado pela ação do humano. A paisagem cultural, gente, diferente da paisagem natural, ela pode ser transformada tanto por elementos naturais quanto por elementos culturais. Tudo bem? Vamos entender então o conceito deste lugar, o conceito geográfico de lugar. O que é? Lugar está relacionado, gente, à efetividade, no qual você tem identidade. Vamos imaginar o seu quarto. Nele você tem várias coisas suas. A sua cama, o seu armário, a sua mesa, seu computador, seus brinquedos. E você percebe que tudo que está lá dentro é seu. Então, tudo que te pertence faz parte de sua identidade. E você protege esse lugar com as suas unhas e dentes. Por quê? Porque é o seu lugar, entendeu? Agora, você vai, um exemplo, se você vai a uma praia, você vai a um shopping, você vai num aeroporto, parece ser um lugar, parece ter uma efetividade. Porque lá você vai chegar nesse lugar, você vai poder sentar, você vai assistir uma TV, lá tem cinema, as pessoas vão te atender bem, mas, no entanto, é um falso lugar, tá? Então, não é um lugar, em si um falso lugar, porque ele faz com que você se atraia para aquele lugar, para você fazer compra, você vai mexer com a sua economia, mas você não vai ficar naquele espaço. Então, lá não é um lugar. O lugar é onde você tem a sua identidade. Ao realizarmos, por exemplo, uma viagem e ao assistirmos a um programa de televisão que aborde notícias de outros lugares. Os produtos que nós consumimos diariamente
também são meios pelos quais podemos nos relacionar com diferentes lugares, pois alguns deles são fabricados em outros lugares, muitas vezes em lugares distantes. Além disso, durante o processo de produção, podem passar por etapas que, em geral, são realizados em diferentes localizações. Vamos colocar um exemplo. Você vai observar aqui o processo da produção do macarrão que tem início a uma plantação de trigo, conforme mostra a fotografia que vocês olhem nos seus livros. Depois vem a parte do produto colhido. Este produto colhido, ele é transportado até uma indústria de moagem. Depois de fazer todo esse processo da moagem, esse produto ele vai ser transformado em farinha e utilizado por algumas indústrias que produzem diversos tipos de alimento. Um deles, por exemplo, é o macarrão. Depois que eles produzem esse macarrão, ele será distribuído para comercialização, já embalado, tudo bonitinho. Então você percebeu que para eu chegar até mim, esse macarrão, ele passou por vários processos, inclusive ele veio de vários lugares até chegar a mim na minha residência. Tudo bem? Então, agora vamos passar para a atividade que foi proposta a você. A atividade, ela pede para você fazer uma paisagem, como? Utilizando, usando os seus sentidos, olhos, nariz, boca, ouvido, e você vai criar um desenho de uma paisagem cultural e uma paisagem natural. Observe no seu bairro, no seu vizinho, se existem, por exemplo, as APAs, tem aquelas florestas, não teve ainda, o homem ainda não entrou lá, não fez nenhuma casinha, nada, então se tem, faça um desenho desse lugar e me conta onde é que fica, certo? E a paisagem cultural, você sabe onde o homem já construiu. Pode ser que você mora num lugar onde tem um plantio de soja, um plantio de milho, ou tem um plantio de arroz, enfim. Ou então lá tem muitas construções de casa na minha rua. Tudo isso é uma paisagem cultural. Tudo bem? Aí passamos para a segunda questão. Na segunda questão, a maioria das vezes, quando a gente visualiza lindas paisagens como esta, dizemos como são lindas e alguém já viu algo igual, Mas afinal, o que é uma paisagem? Alguém sabe? Convivemos diariamente com diferentes tipos de paisagens, das mais lindas e muitas delas até raras, Como estas e outras que não expressam tanta beleza. Eu coloquei essa imagem aí de uma cachoeira, É uma paisagem natural, uma cachoeira onde está muito bonita, inclusive aparecendo até um arco-íris, Então, agora eu quero que você descreva o que você observou nessa paisagem e diga se ela é natural ou humanizada. Cuidado para não confundir paisagem com natureza, tudo bem? Como as paisagens, elas são transformadas e você vai me responder nessa parte onde tem um espaço para você, tá bom? Aqui a gente encerra. Se você tiver ainda dúvida, já sabe, tem o meu telefone aí na sua atividade. Liga para mim que eu vou tirar as suas dúvidas, vou lhe orientar para que você possa me devolver essa atividade com as melhores orientações possíveis que eu puder lhe repassar, tá bom? Tchau, gente. A gente se encontra em breve.